Eu preciso confessar uma coisa. Durante muito tempo, eu achei que eu estava avançando. Eu assistia vídeos, eu fazia cursos, eu lia artigos, eu salvava ideias, anotava em sites. E, sinceramente, eu tinha a sensação que eu estava evoluindo. Mas um dia eu percebi algo desconfortável. Eu estava aprendendo muito, sem dúvida, mas construindo nada. E foi aí que eu comecei a entender a diferença entre consumir e construir. Porque as duas coisas parecem ser a mesma coisa, mas produzem resultados completamente diferentes. Antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Eu não sou contra estudar, eu não sou contra cursos, eu não sou contra livros, muito pelo contrário. Eu continuo estudando muito, continuo consumindo muito. Eu acho muito importante a gente estar sempre aprendendo, porque o aprendizado é algo que ninguém nunca vai nos tirar, é aquilo que sabemos. Mas o problema não é consumir cursos, vídeos, podcasts, etc. O problema é quando o consumo se torna o substituto da construção. Porque consumir é muito sedutor, né? Você assiste um vídeo, você termina esse vídeo, você sente que aprendeu, que evoluiu, e daí você quer assistir outro, e mais outro, e mais outro. E assim você passa todo o seu tempo. Você termina um curso e também sente que avançou. Mas sentir o progresso e gerar progresso são coisas diferentes. Hoje nós temos muito acesso a tudo. Nós temos acesso a mais informação do que qualquer outra geração antes de nós teve. Tá tudo na mão, né? A informação está ali na mão, a gente encontra em segundos resposta para tudo. Você encontra aulas, você encontra podcasts, você encontra livros, você encontra especialistas, cursos completos. E isso é incrível, isso é maravilhoso, mas isso também, essa facilidade de acesso à informação, criou um problema, né? Porque é fácil a gente se perder nesse universo de muita informação. É muito fácil passar horas aprendendo, assistindo, ouvindo, lendo, mas sem produzir absolutamente nada de fato. E a gente faz isso sem perceber. A gente não percebe. Eu mesma emendo um vídeo no outro quando eu estou empolgada. E de repente eu me toco que o quanto tempo já passou e eu estou ali fazendo a mesma coisa e sem fazer nada de fato. E, enfim, durante anos eu fui muito mais consumidora do que construtora. Isso é um fato. Já contei aqui em vídeo anterior que eu consumia muito e continuo consumindo muito. E não estou falando só do digital aqui da internet, estou falando da vida. Eu sou uma consumidora de séries de TV faminta, eu adoro séries de TV e gosto de maratonar. E aqui no YouTube, nas redes, eu também sou uma consumidora voraz. Eu sempre aprendi, sempre pesquisei, sempre planejei, mas a ação de fato, colocar todo esse conhecimento que eu adquiria em prática, era nada, quase nada, nula, sabe? Eu não agia. Até que chegou uma hora, chegou um momento que eu entendi que a construção, o fazer, o colocar em prática todo esse conhecimento ensina muito mais do que só consumir o que está disponível para a gente consumir. Fazer, praticar, colocar a mão na massa é muito mais eficaz do que só consumir os ensinamentos. E foi aí que eu comecei a criar os meus sites, a desenvolver os meus projetos aqui no digital, que eu cheguei aqui no YouTube.
E eu percebi que o meu maior aprendizado não veio dos cursos, não veio de tudo isso que eu consumi, de todos os vídeos que eu assisti, de todos os artigos que eu li. Todo o meu progresso, todo o meu aprendizado, de fato, veio da execução, a partir do momento que eu comecei a colocar em prática. Eu senti que eu realmente evoluí, porque movimento não é progresso. Você pode passar o dia inteiro ocupado, muito ocupado, fazendo muitas atividades, respondendo mensagens, assistindo vídeos, assistindo cursos, pesquisando ferramentas, se organizando, planejando mil e uma estratégias e terminar o dia exatamente no mesmo lugar que você começou. Porque nem toda atividade gera avanço. Eu sei, eu já vivi isso, eu passei por isso, de achar que estava crescendo, que eu estava, né, que eu era toda, porque eu consumia muito, sabia muito, mas estava no mesmo lugar, fiquei no mesmo lugar por muito tempo, só acumulando conhecimento. E agora eu quero fazer uma pergunta simples para você. O que você construiu nos últimos 12 meses? No último ano, o que você consumiu? Você sabe responder? Não o que você assistiu, não o que você estudou, não o que você salvou nos seus arquivos para ver depois. Eu quero saber o que você construiu, o que você praticou. Porque é o que existe hoje na sua vida que não existia há um ano atrás. Você sabe responder? Essa pergunta costuma ser um pouco desconfortável, mas também costuma ser extremamente reveladora. O excesso de consumo, ele tem uma causa escondida. E eu sofria dessa causa, que é o perfeccionismo. Nós acreditamos que ainda não sabemos o suficiente, que precisa aprender mais, que eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais uma estratégia, de mais uma certificação, mais um vídeo, mais qualquer coisa para aprender antes. Mas quase nunca o problema é falta de conhecimento. O problema é falta de execução. Porque executar, colocar a mão na massa, partir para ação, gera erro. Ela expõe as nossas limitações, as nossas falhas. E isso assusta. Isso é assustador. Então, hoje eu sempre falo eu porque eu sou tudo que eu falo aqui é baseado na minha experiência e eu acredito que muitas pessoas precisam de modelos para se enxergar. Então, eu estou aqui expondo o meu modelo para que talvez vocês se enxerguem em todas essas reflexões, né? Eu hoje continuo aprendendo, eu continuo fazendo cursos, continuo buscando conhecimento por todos os meios que eu tenho. Mas existe uma diferença, eu mudei essa questão do consumo. O meu aprendizado deixou de ser o destino, ele virou o combustível. Eu aprendo mais para continuar me desenvolvendo, aprendo mais para continuar crescendo, aprendo mais para colocar a minha prática em outro patamar, evoluir a minha prática, a minha ação, fazer melhor o que eu faço. Então, por isso eu continuo consumindo, para melhorar a minha construção. É isso. Eu não construo para continuar aprendendo, eu aprendo para continuar construindo. Percebe a diferença desse detalhe?
Isso muda o resultado final. Pensa nisso. E uma das coisas que eu entendi quando eu comecei a me aprofundar no conceito da vida rica, que é uma grande parte da minha construção, que é para chegar na minha vida rica, ideal para mim, de acordo com os meus termos, foi perceber que uma vida diferente, a vida que eu quero, ela não é construída apenas com conhecimento, ela é construída com ação, com escolhas, com movimento, com execução. E porque ninguém constrói uma vida rica, ninguém atinge o objetivo da vida rica só assistindo vídeos sobre vida rica. Você precisa agir, você precisa colocar a mão na massa, fazer o que tem que ser feito de acordo com o seu planejamento, de acordo com o seu objetivo de vida rica, o que é a sua vida rica, e fazer o que tem que ser feito para chegar lá. E não ficar só consumindo conteúdos, acumulando conhecimento, idealizando a sua vida rica, mas não partindo para a ação para que essa vida rica se concretize. Percebe? E talvez a pergunta mais importante desse vídeo seja: se você olhar para trás, para os últimos 12 meses da sua vida, eu consumi mais ou eu construí mais? Você consumiu mais ou construiu mais? Não tem resposta certa, tá certo? Só tem resposta honesta, que o certo é de cada um, tá bom? Às vezes, a mudança que estamos procurando não está em aprender mais, está em começar a nossa construção, mesmo com imperfeições, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem se sentir pronto, mesmo achando que eu preciso aprender mais. Começar é a coisa mais importante disso tudo. Começar, melhorar, repetir, cair, levantar, refazer. E assim a gente vai crescendo. Isso é a regra para a vida, para tudo. Ninguém nasce pronto, a gente não chega aqui pronto, a gente vai aprendendo. É isso para tudo na vida, tá bom? E foi justamente essa mudança de mentalidade que eu encontrei dentro da Elysium, que é a mentoria que eu faço parte, dentro do Convir, que é um módulo da Elysium que trata sobre a construção da vida rica e te dá ferramentas para você começar a trilhar o seu caminho para chegar na sua vida rica. Para mim faz todo sentido. Foi um ambiente que me ajudou a sair da posição de espectadora, de consumidora apenas, e assumir a minha posição de construtora, a tomar as rédeas do que eu queria para mim. A Elysium para mim fez quando eu entrei e cada vez faz mais sentido. E se você quiser conhecer mais sobre o Convir, sobre a Elysium, sobre esses conceitos, se quiser fazer parte dessa comunidade, saber mais sobre a construção da vida rica, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. Se você tiver interesse, é só clicar para saber mais. Eu tenho certeza que você vai amar, vai adorar, vai se surpreender. E é sucesso, é muito bom, faz muito sentido para você começar a iniciar a sua caminhada com mais clareza, você entender o que é a vida rica para você e como chegar nela, tá bom? Mas agora eu quero saber, você acredita que consumiu mais ou construiu mais nos últimos 12 meses? Me conta aqui nos comentários. Vou adorar ler a sua resposta e saber se vocês são consumidores ou são construtores. Tá certo? Espero ter
contribuído com o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a trazer uma reflexão para você, algumas perguntas que talvez você precise fazer para evoluir na sua vida. Tá bom? Deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, compartilha, comenta, tá certo? Por hoje era isso. A gente se vê por aí.